Muito bem, retornando aqui à nossa segunda parte da aula. Eu vou terminar de explicar a parte de consumidor, o que é consumidor e tal, e aí, entre a parte de consumidor e fornecedor, eu vou mostrar a vocês a prova, né? Vou mostrar a vocês as questões e tal, que Tava só esperando por isso. está já tudo corrigido e a nota já está incluída no sistema. Então, depois aí eu vou falar aqui sobre isso, ainda hoje. Então, como eu estava falando antes do intervalo, estamos vendo aí quem são os consumidores, então pode ser pessoa jurídica, ou pessoa física, pessoa jurídica, entes despersonalizados, terceiros, e aí já vimos que a pessoa física, né, a natural, não é só o contratante, pode ser também quem não contratou, mas que está envolvido aí nessa relação como um terceiro. Né? Dando sequência aqui, então, já vimos quem são as pessoas que podem ser incluídas como consumidoras, mas aí lembro que lá no artigo 2º está mencionando a questão do destinatário final. E isso representa a adoção de uma teoria específica que o CDC, né, adotou para definir quem é consumidor. Só que a doutrina aponta a existência de 4 teorias em relação ao consumidor, né, para definir quem seja o consumidor. Então, o CDC ele adotou claramente uma dessas teorias, mas aí vamos ver se as outras 3 têm cabimento no caso do direito brasileiro. E se tiver cabimento, em que situações elas vão aparecer. Aí isso vai ser importante para definir, por exemplo, que tipo de pessoa jurídica, por exemplo, pode ser considerada consumidora. Então, vamos dar uma olhada nessas teorias, que são a teoria finalista, maximalista, finalista mitigada ou maximalista atenuada e minimalista. São as 4 teorias que a doutrina aponta como possibilidades aqui de se indicar quem seja ou quem pode ser consumidor no caso do direito brasileiro. Começando pela teoria finalista. A teoria finalista é adotada pelo CDC. Então, quando está lá dizendo consumidor como destinatário final, essa expressão destinatário final representa a adoção do CDC da teoria, né? A adoção da teoria finalista, ou seja, a opção que foi feita ali quando o CDC foi elaborado para se seguir essa teoria. Então, a regra no direito do consumidor é o caráter finalista dessa relação consumerista. Então, é a teoria finalista que vai ser a nossa regra, certo? Por esta teoria, consumidor é sempre o destinatário final. É aquele que adquire o produto ou serviço para ser a última pessoa a utilizar aquele bem de consumo. Então, na cadeia produtiva, você pode ter aqui o produtor, o intermediário e o consumidor. Então, o consumidor vai ser sempre aquela pessoa física, jurídica, ente despersonalizado, terceiro, que utilizou aquele bem por último, né? Até a sua extinção ou até o fim da sua vida útil. Né? Então, o consumidor é essa pessoa que vai utilizar aquele bem por último, certo? Essa é a ideia básica que temos em relação à teoria finalista. Então, aqui podem ser consumidores dessa maneira, né? Aqueles que estão usando o produto ou serviço pela última vez, ou como último destinatário, pessoas físicas. Em geral, nós somos consumidores pela teoria finalista, porque nós estamos adquirindo o produto ou serviço, né, como a última pessoa dessa cadeia produtiva, desse elo da cadeia produtiva. Mas pode aparecer a dúvida: o comerciante, o profissional, eles também podem ser consumidores? Pela teoria finalista, sim, mas com uma ressalva. Né? Comerciante e profissional serão consumidores no que não houver ligação com a sua atividade produtiva. Isso serve também para pessoas jurídicas. Então, quando falamos das pessoas jurídicas, é qualquer pessoa jurídica? Aqui, não. Somente aquelas que não tiverem ligação com a sua atividade produtiva. Vamos supor, você tem ali uma situação em que você vai observar a existência de um escritório de advocacia, né, que está fornecendo serviços de advocacia. O serviço de advocacia em si não é aí a questão principal. O objetivo principal aqui é
tratar de outra coisa. Por exemplo, esse escritório de advocacia compra um atacado desses, no atacarejo, caixas de detergente, compra sacos de papel higiênico, ou seja, produtos de limpeza. Né? É um escritório de advocacia, foi comprado pela pessoa jurídica. Mas se esses produtos vêm com defeito, vêm com algum problema, eles podem ser aqui configurados, né, como uma relação de consumo. Por quê? O escritório de advocacia não está consumindo, né, aquele produto como parte de sua atividade produtiva. Né? O consumo de detergente, papel higiênico, outros produtos de limpeza não faz parte da atividade produtiva principal daquela pessoa jurídica. Aí, nesse caso, cabe aqui uma relação jurídica de consumo. Agora, se o comerciante, por exemplo, é outro, aqui, por exemplo, é o dono de um mercadinho, e ele está comprando de uma distribuidora para revender, né, papel higiênico, detergente, água sanitária, alvejante, aí é outra coisa, porque aí não entra como relação de consumo, porque essa é uma relação comercial, né? Essa é uma relação empresarial entre a pessoa jurídica, o empresário, comerciante e tal, e uma distribuidora ou a fábrica. Então, aí não entra como relação de consumo, porque aqui vai haver um repasse, né? Esse produto vai ser revendido. Já no caso lá do escritório de advocacia, não. Esse produto vai ser utilizado definitivamente, pela última vez, pelo escritório ou pelas pessoas que frequentam e que trabalham naquele escritório. Então, há essa diferença sutil aqui que vai diferenciar a atividade de consumo, né, seguindo a teoria finalista, e atividades que não entram nessa relação de consumo, como essa que eu mencionei agora do mercadinho, né, de comprar os detergentes, alvejantes, papel higiênico para revender. Aí não é relação de consumo, aí é uma mera relação comercial que vai ser regida pelo Código Civil, certo? Então, em relação à teoria finalista, né, esses são os pontos a ser destacados. E só lembrando que essa é a regra. Mas ela não é a regra absoluta, já que temos outras 3 teorias. Então, vamos ver em que situações as outras teorias vão ser aplicadas, certo? Mas, pergunto, deu para entender essa primeira teoria? Deu para compreender como é que funciona, em linhas gerais, a teoria finalista? Deu sim, professor. Ok. Então, vamos passar para outra teoria, que é a maximalista. E aí, observem que esses nomes das teorias vão estar relacionados ao alcance do conceito de consumidor. Então, finalista, aí só é o consumidor destinatário final. Maximalista vai ser uma teoria bem ampla, a mais ampla possível, ou seja, vai maximizar, né? Vai elevar ao máximo nível possível a ideia de consumidor. Por quê? Vejam a definição dela comigo, né? Por esta teoria, consumidor é qualquer pessoa que adquire o produto ou serviço disponível no mercado de consumo, independentemente de destinação privada ou com finalidade de obtenção de lucro. Então, por essa teoria maximalista, consumidor é qualquer pessoa, mas qualquer pessoa mesmo. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, qualquer ente despersonalizado, terceiros, todos seríamos consumidores, certo? Em qualquer relação desse tipo. Qualquer relação em que houvesse aquisição de produto ou serviço disponível no mercado de consumo. Então, a teoria maximalista eleva os consumidores ao seu nível mais alto, né? Ao nível mais amplo. Então, o consumidor pode ser qualquer pessoa, mas qualquer pessoa mesmo. Mas será que é possível isso? Não. Né? Porque se a gente analisar o consumidor dessa maneira, aí o direito do consumidor vai ter superado o direito civil, aí o direito do consumidor vai ter superado o direito empresarial e outras áreas do direito privado. Não é assim. Né? Continuamos tendo direito civil, continuamos tendo direito empresarial, né? E o direito do consumidor está aqui no cantinho dele. Então, não é a teoria a ser utilizada em todo e qualquer caso. Ela vai ser usada apenas em casos excepcionais. Em que situações? Vamos ver. É usada apenas em casos excepcionais, já que o direito do consumidor não superou outros ramos do direito, como eu acabei de falar, como, por exemplo,
o direito empresarial. Então, alguns tribunais estaduais e do Distrito Federal usam essa teoria para atribuir uma interpretação extensiva do CDC às relações jurídicas que envolvam, por exemplo, empresas privadas e o poder público. Então, quando acontece uma relação aqui entre algumas empresas privadas, geralmente microempresas, pequenas empresas, e o poder público, aí entra essa análise da teoria maximalista, para dar uma proteção maior a essas empresas diante da relação jurídica com o poder público. Então, é uma interpretação diferente, né, que não entra muito aí na doutrina, né? Poucos casos que vão aparecer realmente nessas situações. E aí, essa teoria ela é mais usada a nível local, ou seja, os tribunais de justiça estaduais e o tribunal do DF, né? Não é utilizada, quase nunca é usada no STJ, que é o nosso principal tribunal aqui, né? Então, o STJ praticamente nunca usa a teoria maximalista, usou em alguns momentos lá no começo, né? Nos anos 90, mas hoje praticamente não se fala mais a nível federal, a nível de STJ, de teoria maximalista. Então, você vai encontrar uma decisão ou outra dos tribunais estaduais, né? E mesmo assim, só nesses pontos específicos, quando há uma relação jurídica que envolva uma pequena empresa, uma empresa média, de médio porte, e o poder público, para tentar reequilibrar essa relação jurídica. Aí se considera que seria uma relação de consumo. Geralmente, o poder público aqui sendo, então, o fornecedor para essa empresa privada. Aí temos uma terceira teoria, que é uma variação da primeira, da regra, né? E aqui ela aparece como finalista mitigada ou aprofundada, ou com outro nome que seria a maximalista atenuada ou mista. Certo? Então, ela tem, então, nomes, mais de um nome. Seria finalista mitigada, finalista aprofundada, maximalista atenuada, maximalista mista. Aqui, na verdade, o que há é uma tentativa de se transformar uma teoria eclética, né? Uma teoria que pega aspectos da finalista com aspectos da maximalista, para tentar diminuir a radicalidade da finalista e, do outro lado, diminuir a radicalidade da maximalista. Vocês observaram que a finalista ela é bem restritiva, enquanto que a maximalista abre espaço excessivo. Então, o que essa terceira teoria tenta fazer é equilibrar as coisas, né? Tornar isso um pouco mais racional. Então, o que a finalista mitigada ou a maximalista atenuada tentam fazer é trazer essa teoria para a possibilidade, né, de que outros consumidores possam ser aqui considerados como tais, mas, em compensação, não vai chegar ao extremo da maximalista de dizer que qualquer pessoa é consumidora, qualquer pessoa mesmo, né? Ou ao outro extremo da finalista de que consumidor é só destinatário final. Então, aqui há uma abertura, né, por um lado, e uma especificação melhor por outro lado. É isso que vai levar a essa terceira teoria. Por esta teoria, consumidor é qualquer pessoa que adquire o produto ou serviço disponível no mercado de consumo como destinatário final, ou, mesmo que não seja o destinatário final, demonstre a sua situação de vulnerabilidade na relação jurídica. Aí, o que vai ser determinante nessa terceira teoria é a questão de ter a figura do destinatário final? Não, é a figura do vulnerável. Então, o que se leva em consideração aqui é a situação de vulnerabilidade naquela relação jurídica. Quem for vulnerável será considerado consumidor, mesmo que ele não seja o destinatário final. Certo? Esse é o ponto fundamental dessa terceira teoria. Então, vai se levar em consideração a figura do destinatário final? Vai, mas ela não é determinante. Porque mais determinante que ser destinatário final é ser vulnerável. Esse aqui é o ponto principal, é o ponto-chave. Ela, então, vai ser aplicada aos casos em que pessoas jurídicas que se enquadram como Eireli praticamente agora deixou de existir, né, com a nova lei que foi criada recentemente. Então, MEI, né, microempreendedor individual, micro e pequenas empresas, eles entram aqui, né? Eireli só aquelas que foram criadas até meses atrás, né? Porque a lei mais recente agora praticamente extinguiu a figura da Eireli, que seria a empresa individual de responsabilidade limitada. Então,
essa teoria é aplicável aos casos em que essas pessoas jurídicas, que geralmente vão ser enquadradas como micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, demonstram a vulnerabilidade nos casos concretos, nos casos de bens de consumo intermediário. O que seria, então, bem de consumo intermediário? É aquele bem que é usado, né, que é comprado e adquirido para ser revendido, certo? Que seria ali, por exemplo, o dono do mercadinho mesmo. E aí, se esse dono do mercadinho ele se enquadra como MEI, como micro ou pequena empresa, ou EPP, que seria empresa de pequeno porte, ele teria direito, pela teoria finalista mitigada, a ter aquela relação com a distribuidora sendo enquadrada como relação de consumo. Porque, mesmo ele não sendo o destinatário final, ele entra numa situação de vulnerabilidade por ser uma empresa menor, né? Por ter menos alcance de distribuidores e tudo mais. Então, menos acesso a crédito, enfim, são vários fatores, né, que levam aqui a empresa a ter um capital de giro menor. E isso pode sim levar, numa situação concreta, a uma percepção de que exista entre o fornecedor, micro, pequena empresa, empresa de pequeno porte, MEI, né, o microempreendedor individual, de que existe ali essa relação de vulnerabilidade entre essa empresa e a distribuidora, entre essa empresa e a fabricante. E aí pode-se usar essa teoria para aumentar o alcance aqui do conceito de consumidor, para que essas pessoas jurídicas também sejam consideradas como tais e essa relação seja também vista como uma relação de consumo, o que não era possível ou que não é possível se você levar à risca apenas a teoria finalista, que é a regra, né? Então aqui o STJ, por exemplo, já concedeu em várias situações já concebeu, né, em várias dessas situações a teoria finalista mitigada, a teoria finalista aprofundada, a teoria maximalista atenuada ou a teoria maximalista mista. Então, essa teoria tem sido usada pelo STJ, pelos outros tribunais, justamente nessas situações em que empresas pequenas, empresas micro, elas têm essa relação com outras empresas maiores e nessa relação jurídica dá para perceber, é possível provar que existe vulnerabilidade. E aí lembrem-se desse princípio, né? Existindo vulnerabilidade, existe relação de consumo. É isso que a teoria finalista mitigada resgata. É aquela ideia de que se existir uma relação de vulnerabilidade aqui entre as partes, então vai haver uma relação de consumo. É isso que trata, em geral, a teoria finalista mitigada. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. E aí temos a última teoria minimalista. E aí, seguindo essa mesma lógica, se a maximalista era que, né, colocava o consumidor ali no conceito mais amplo, a minimalista ela quer restringir o conceito de consumidor mais ainda do que o da finalista. Mas a gente vai ver que essa teoria hoje não tem mais utilidade no Brasil, né? Por essa teoria minimalista, consumidor é somente a pessoa que adquire o produto ou serviço disponível no mercado de consumo como destinatário final, sendo possível que, em algumas atividades econômicas, a relação de consumo seja desconsiderada para que sejam aplicadas regras específicas de direito privado. Então, essa teoria ela vai além da finalista, porque não basta ser só destinatário final. Tem algumas categorias de relações econômicas aqui, de relações jurídicas, que nem entram na categoria de direito do consumidor, são excluídas por essa teoria. E aí houve uma tentativa de se aplicar essa teoria a uma categoria específica de consumidores. Vejam só qual era essa tentativa, né? Vejam só qual foi essa tentativa. Ela teve a sua aplicação discutida aqui no direito brasileiro até 2006. Já faz uns 15 anos aí, então, que superamos essa teoria. Ela foi afastada por meio do julgamento da ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2591, a chamada ADIM dos bancos, que foi julgada em junho de 2006. O relator do acórdão, naquela época, era o ministro Eros Grau. O que se discutia nessa ação era a aplicabilidade do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC.
que prevê lá, de maneira muito clara, que instituições financeiras como bancos, seguradoras, etc., têm uma relação de consumo. Existe ali uma relação de consumo, como a gente vai ver aí na sequência, né, no conceito de fornecedor. Então, o CDC foi muito claro, estabeleceu nominalmente, né, que instituições financeiras são, sim, fornecedoras de serviços ou produtos de consumo. Mas, quando se trata de força econômica de determinados setores, né, do Brasil, você pode colocar na lei a redação mais clara que existe. Mas, mesmo assim, ainda haverá discussão. É o que aconteceu aqui. Né? Mesmo com o CDC colocando expressamente, de maneira literal, que instituições financeiras são fornecedoras, mesmo assim houve essa discussão. E o que as instituições financeiras queriam fazer aqui era excluir, né, a figura do consumidor aqui. E eles queriam, então, que as relações jurídicas entre bancos, financeiras, etc., e os seus clientes fossem regidas pelas normas da FEBRABAN, por códigos internos, né, por leis específicas que tratam dos serviços bancários, e não pelo CDC. Claro, porque o CDC protege muito mais o consumidor do que essas normas específicas que eles queriam usar. Essa discussão, então, chegou ao Supremo, por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, e aí o que foi decidido foi o seguinte: o artigo 3º, parágrafo 2º, passou a ser empregado praticamente em sua totalidade em relação às instituições financeiras. A ressalva é que deve se configurar sempre a típica relação de consumo para que o CDC seja aplicado a estas instituições, a estas situações, o que praticamente ocorre em todas as situações que envolvem cliente e instituição financeira, certo? Então, foi preciso demorar aí 15 anos, né? De 91 para 2006, para que o Supremo confirmasse o óbvio. As instituições financeiras são, sim, fornecedoras de produtos e serviços de consumo, mas foi preciso o Supremo determinar isso nessa decisão da ADIM 2591, para vocês verem como a força, né, financeira aqui também acaba influenciando até na própria aplicação das normas. Né? E até hoje, volta e meia, você vê aí algum representante de instituição financeira querendo ainda forçar a barra com essa teoria minimalista, mas ela foi retirada de circulação no Brasil depois desse julgamento. Né? Então, não há hoje a aplicação da teoria minimalista. Então, nós temos aquelas três, né? A finalista, que é a regra, maximalista, que é usada só em alguns casos por tribunais estaduais e do DF, e a finalista mitigada, que é bem usada pelo STJ naquelas circunstâncias específicas de micro e pequenas empresas em relação a empresas maiores, que aí vai se configurar a relação de consumo. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre a teoria minimalista? Não. Ok. Bom, então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, né? Para poder mostrar a vocês a prova. Eu vou usar aqui como exemplo, né? Uma das provas que obteve o 10, sem necessidade de pontos, que foi da Micaele, né? E aí, então, foi essa aqui a prova, né? Vocês passaram o e-mail, passaram o nome, e aqui, então, estão as respostas. Então, nessa primeira questão, que era para marcar a única alternativa errada, a alternativa era essa, né? O Código do Consumidor Brasileiro é uma lei que foi criada a partir da Constituição de 88, já que o Congresso foi obrigado, sob pena de sanção, a aprovar o Código em no máximo 90 dias após a promulgação da Constituição. Tinha lá essa determinação, né, de aprovar o CDC em 90 dias, mas não em 120 dias, na verdade. Né? Mas isso não aconteceu, como eu mostrei a vocês aqui, isso só foi aprovado, né, o Código só entrou em vigor em março de 91, foi promulgado em setembro de 90 e teve a vacácio legis de 6 meses. Então, não havia como ter essa determinação sendo seguida à risca, e a Constituição não estabeleceu sanção, né? Ela só estabeleceu a obrigação de se fazer o CDC em 120 dias, obrigação essa que não foi seguida pelo Congresso Nacional, o que é comum, já que tem a independência e separação dos poderes.
Aí, na outra questão, a segunda, tínhamos, segundo Risato Nunes, o oposto da liberdade é a necessidade. Tendo em mente essa afirmação, em relação ao princípio da liberdade aplicado ao direito do consumidor, qual das soluções abaixo pode ser apontada como a solução correta a ser utilizada para minimizar o problema de quem precisa consumir produtos e serviços para suprir suas necessidades básicas, como comer e beber, mas não tem condições financeiras para isso? A única opção aqui era essa: intervenção do Estado na atividade econômica para fornecer aos mais necessitados produtos de primeira necessidade de forma gratuita ou a preços abaixo dos valores de mercado. Essa era a opção aqui dessa segunda questão. Na terceira, marque a única opção certa a respeito dos princípios constitucionais incidentes no direito do consumidor. A opção correta aqui era essa: o princípio constitucional da publicidade estabelece aos fornecedores de produtos ou serviços a obrigação de informar corretamente ao consumidor sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo, que era lá, fazia parte dos princípios que depois, a gente viu hoje, fazem parte do princípio da informação e tudo mais. Outra pergunta que tinha, segundo a doutrina de direito do consumidor, o CDC é um conjunto de normas que forma um verdadeiro microsistema jurídico e que possui uma posição hierárquica diferenciada em relação às outras leis no ordenamento jurídico brasileiro. Qual é a expressão correta que define esta afirmação da doutrina brasileira? Aí tínhamos a eficácia supralegal, como eu mostrei lá na pirâmide, que foi criado um degrau a mais, Então aí o CDC está entre a Constituição e as outras leis, então a eficácia supralegal e infraconstitucional, mas em relação às outras leis, a eficácia é supralegal. Marque a única opção errada, aí tínhamos essa. Pela teoria do diálogo das fontes, é possível sempre aplicar um dispositivo de lei alheio ao CDC para beneficiar ou prejudicar o consumidor, já que o diálogo das fontes torna a aplicação do CDC fluida. Não, a ideia geral aqui é de que deve-se usar o diálogo das fontes para se buscar a solução mais benéfica ao consumidor. Essa é a ideia que se tem lá, desde o Eric Jaime e passando pela Cláudia Lima Marx. Então, a ideia aqui é de se usar o princípio, a teoria do diálogo das fontes, usando o princípio da norma mais benéfica para o consumidor. Essa outra questão trazia um caso, que eu inventei, claro. A Prefeitura de Campo Alegre resolveu criar lei municipal objetivando a organização dos estabelecimentos empresariais do centro da cidade. A lei, aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito em 8 de abril de 2021, prevê que no mesmo bairro só pode haver um supermercado, um restaurante, uma lanchonete, uma padaria e uma farmácia. Em contrapartida, Kelvin e Kelsen Barreto, irmãos e donos de 2 padarias, resolvem abrir seus estabelecimentos na mesma rua do centro e, ao mesmo tempo, estabeleceram preços de suas mercadorias rigorosamente iguais, prática que foi imposta a todos os outros empresários do ramo, sob pena de serem expulsos do município. Neste caso, a única opção correta é que isso aí é um cartel. Então, a conduta dos irmãos Barreto configura caso típico de cartel, prática não permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Seguindo aqui, marque a única opção certa. O Código do Consumidor Brasileiro é uma lei que foi criada a partir da Constituição de 88, apesar de que o Congresso não seguiu a regra da DCT, que previa a aprovação do CDC 120 dias após a promulgação da CF 88, quase igual à resposta da outra questão, aqui só trazendo a correta. Mais uma questão. Em relação ao princípio da hipossuficiência no direito do consumidor, marque a única opção errada. A inversão do ônus da prova é automática e é sempre um direito do consumidor. Não. Como eu mostrei lá na última aula, antes da prova, a inversão do ônus da prova não é automática, ela precisa ser solicitada pelo consumidor na inicial. Então, é preciso que o consumidor prove que é hipossuficiente e requeira na inicial a inversão do ônus da prova. Aí, se o juiz entende que o consumidor é hipossuficiente e que é necessário inverter a prova, ele faz isso, ele determina. Mas a inversão do ônus da prova não é automática. Em relação ao princípio da vulnerabilidade, marque a única opção errada. Vulnerabilidade e hipossuficiência são as duas faces da mesma moeda, já que o consumidor vulnerável é sempre hipossuficiente e vice-versa. Não. O que eu disse a vocês era o seguinte: todo consumidor hipossuficiente é vulnerável, porque a vulnerabilidade está inserida no direito do consumidor.
para que exista consumidor, é preciso que ele seja vulnerável. Vimos isso agora de novo, né, na teoria finalista mitigada. Agora, o consumidor vulnerável nem sempre será hipossuficiente. Por quê? É preciso que a hipossuficiência seja identificada numa daquelas 4 formas que eu mostrei para vocês. Se o consumidor não provar que é hipossuficiente, então não vai haver hipossuficiência, só vulnerabilidade, certo? Então, não dá para dizer que todo consumidor vulnerável é hipossuficiente e todo consumidor hipossuficiente é vulnerável. Não, porque essa relação não é assim. Não é uma via de mão dupla, né? A vulnerabilidade sempre vai existir, mas a hipossuficiência não, depende de cada caso concreto. E a última questão, o direito do consumidor contemporâneo estabelece um nível de proteção mais elevado aos chamados consumidores hipervulneráveis, né? Segundo a doutrina e as leis brasileiras, qual destas categorias não é consumidor hipervulnerável? A gente viu, idosos têm o estatuto do idoso, são consumidores hipervulneráveis. Jovens têm o estatuto do jovem, da juventude, então eles também são hipervulneráveis. Crianças e adolescentes têm o ECA, o estatuto da criança e do adolescente, então eles também são hipervulneráveis. Pessoas com deficiência têm o estatuto da deficiência, a lei brasileira de inclusão, também são hipervulneráveis. Quem não entra aqui? Mulheres e pessoas cisgênero, né? Essas categorias não são consumidores hipervulneráveis sozinhas, a não ser que seja uma mulher idosa, a não ser que seja uma mulher jovem, a não ser que seja uma criança ou uma adolescente, ou uma mulher com deficiência. E pessoas cisgênero, né, são em geral, somos nós, né, pessoas que têm ali a mesma determinação da questão da orientação sexual e da questão física. Os transgêneros seriam as outras pessoas que têm essa diferenciação em relação à orientação sexual e à questão propriamente física, que não cabe aqui a discussão, né? Que não era esse o objetivo da questão. Mas aí, né, seriam essas que não seriam consideradas hipervulneráveis porque não tem lei específica. Essa é a questão específica, né? Não tem uma lei específica que torna esse tipo de consumidores hipervulneráveis. Ainda não tem, só se tiver no futuro. Mas as que têm lei hoje são essas 4 que estão aí, né? Que são os idosos, os jovens, crianças e adolescentes e pessoas com deficiência. Então, a prova foi baseada nessas 10 questões aí. Voltando para cá, aí temos o conceito de fornecedor. Vamos agora para o conceito de fornecedor. Essa definição ela vem pelo artigo 3º do CDC, também no CAPT. E aí vocês vão perceber que é uma definição bastante ampla também. Então, quem é o fornecedor aqui? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, todos esses são considerados como fornecedores. Então, lá de novo, definição bastante ampla, né? Pode ser qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, de natureza pública, de natureza privada, pessoas que têm sede no Brasil, pessoas jurídicas, por exemplo, nacionais, ou estrangeiras, as multinacionais, entes despersonalizados, que vimos agora há pouco, né? Massa falida, condomínio, espólio, né? Que é a herança, e que desenvolvem a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços, ou seja, quase todas as áreas, ou praticamente todas as áreas que envolvam comércio, né, de produtos ou serviços. Então, vejam que, tal como no caso do consumidor, aqui também temos um conceito bastante amplo de quem é ou deve ser considerado fornecedor. E aí, nessa ideia, né, do fornecedor podendo ser pessoa jurídica, pessoa física, ente despersonalizado, que desenvolve vários tipos de atividade, ou qualquer tipo de atividade, né, que seja objeto de comércio, a doutrina diferencia os fornecedores, ou divide os fornecedores em 3 espécies, que seriam o fornecedor real,
o fornecedor aparente e o fornecedor presumido, certo? Então, segundo a doutrina, vamos identificar 3 espécies de fornecedor: real, aparente e presumido. Todos eles entram nesse conceito amplo de fornecedor que vimos no artigo 3º, agora na leitura dele. Começando então pelo fornecedor real. Fornecedor real é aquele que participa da realização e criação do produto acabado ou de parte componente do mesmo, inclusive em relação à sua matéria-prima. Essa é a ideia clássica de fornecedor. Fornecedor é o fabricante, fornecedor é o distribuidor, fornecedor é o comerciante, né? Então, você pode ter aqui a figura do fornecedor desde o momento em que essa pessoa vai adquirir a matéria-prima para transformá-la em algum bem, né, de consumo, até aquele que vai fazer a distribuição ou transporte da fábrica para a loja, até o lojista. Todos eles, né, todos esses entes da cadeia produtiva, que eu estou aqui simplificando, claro, eles são considerados fornecedores reais: o fabricante, o distribuidor e o comerciante, certo? Mas hoje a gente sabe muito bem que a produção de bens de consumo ela é cada vez mais descentralizada. Dificilmente você vai encontrar hoje uma fábrica que vai produzir sozinha um produto. Geralmente essa fábrica ela vai ter ali aquela empresa, né, para fabricar um produto específico, ela vai ter várias subsidiárias, ela vai ter várias empresas terceirizadas. Então, vai ser difícil identificar hoje quem é o fornecedor real. Então, só usando o exemplo de um telefone celular, né, o smartphone que a gente usa. O smartphone hoje, as fábricas, né, a Apple, a Samsung, qualquer outra, vai ter uma fábrica que vai produzir a carcaça do celular. Vai ter outra em outro país que vai produzir a bateria do celular. Vai ter outra em outro país que vai produzir a memória, né? A partezinha lá do HD do celular. Outra vai produzir a tela de vidro e tal, ou de cristal líquido, seja lá o que for. Então, você tem ali só no celular 4 ou 5 fábricas que vão, isso eu simplificando aqui. Mesma coisa o carro, né? O carro tem uma fábrica que fabrica o motor, tem outra que vai fabricar as rodas, tem outra que vai fabricar os pneus, outra que fabrica os freios, e no final tem a chamada montadora, que a montadora é só que pega lá, né, as peças e junta e forma o carro, que vai ser então levado para as concessionárias. Então, você tem nesse carro vários fabricantes, né? Então, você tem ali a marca específica, mas o fornecedor real aqui pode ser qualquer um deles, né? Então, diante dessa realidade que você tem fornecedores cada vez mais diversificados, surge a figura do segundo tipo de fornecedor, que é o aparente, que é aquele que se apresenta como tal por meio de marca ou sinal distintivo. Aí tem várias marcas que eu coloquei aí, né, que vocês conhecem, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Então, aí, diante da impossibilidade hoje de nós consumidores detectarmos quem é o fabricante real, a gente vai pelo aparente. Aquele que está na marca da nossa camisa, aquele que está na marca do nosso short, da nossa calça, aquele que está na marca do nosso carro, na marca, enfim, do produto que você adquire do seu celular, né? Então, aí, se você precisar processar esse fabricante, você vai atrás desse que está com a marca aparente, né? E não vai ter que fazer um trabalho de investigação quase de detetive para poder identificar quem seria o fabricante lá do freio do carro ou o fabricante da tela do celular. Então, não é assim que funciona, porque temos a figura do fornecedor aparente que vai facilitar muito a nossa vida como consumidores. Pessoal, falta menos de 1 minuto aqui para acabar essa aula, então vou me despedindo de vocês. A gente se vê na próxima terça. Professor, um comentário breve antes que cabe. Essa nota da prova, parabéns a Micaele, como a não sou ela que tirou 10, essa nota está inclusa com a nota do material ou eu tirei 0 no material? Eu ainda vou analisar no seu caso, né, porque você é de constitucional e consumidor. Pode ter sido que caiu lá em constitucional nos meus arquivos. Depois eu olho e... Uhum. Me Tá? avise, por favor. Obrigado, viu? Nada. Boa noite, tchau. Gente, boa noite, tchau.